Olá, gente, boa noite. Então, eu sou Ana Paula, sou doutoranda, orientanda do professor Alex, né, professor dessa disciplina, e juntamente com a Andressa, a gente vai fazer análise, né, com base no trabalho da professora Denise Gastaldo, da tese da Evandra Grigoletto, né, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente aí. Agora a Andressa vai se apresentar e a gente vai iniciar aí a nossa análise. Olá, eu sou a Andressa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, da URGS, orientanda do professor Alex. E por conta da disciplina chamada Teoria e Interpretação de Dados em Pesquisas Qualitativas em Educação Física, com ênfase na análise de discurso, que é ministrado pelo professor Alex, nós estamos fazendo esse trabalho que é relacionar o capítulo de uma tese com o guia que foi feito pela professora Denise Gastaldo, que traz uma série de critérios para revelar a qualidade de um trabalho científico. Então, vamos passar para o trabalho. Então, o capítulo metodológico que nós vamos analisar é de uma tese intitulada O Discurso de Divulgação Científica, um espaço discursivo intervalar, de autoria de Evandra Grigoletto. Esta tese foi defendida em 2005 no programa de pós-graduação em letras da URGS. E ela fala um pouco desse discurso da divulgação científica e como que o jornalista e o cientista se inscrevem nessa rede e se relacionam com o leitor. Então, eu vou deixar um pouco a Ana falar um pouco mais sobre isso. Vai lá, Ana. Então, assim como a Andressa já comentou, né, então a gente vai analisar a tese da Evandra Grigoletto, né, o discurso de divulgação científica. E nesse trabalho, ela investiga o funcionamento do discurso de divulgação científica em duas revistas, a super interessante e a Ciência Hoje. Então, ela faz lá um apanhado, né, de toda uma revisão sobre ciência, ela se posiciona como entendendo a ciência como uma prática social e ideológica, e ela utiliza como referencial teórico a análise de discurso francesa, e ela busca projetar esse olhar para os diferentes sujeitos que mobilizam, né, o discurso da divulgação científica, que é o cientista, o jornalista e o leitor, né? E que ele ali, né, esses três sujeitos vão ser interpelados tanto pelo poder-verdade da ciência quanto pelo poder-verdade da mídia. Bom, então iniciando a análise a partir dos critérios da professora Denise Gastaldo, o primeiro deles é tipo de estudo e congruência teórica. Então, primeiro, nós observamos que dentro do capítulo 3, que é onde a Grigoletto descreve a metodologia, ela não faz menção à pesquisa qualitativa, certo? O que ela faz, então? Ela vai costurando durante toda a tese, desde o início, um referencial teórico, conceitual, com proposições de análise, porque a análise do discurso é entendida ali como um dispositivo teórico metodológico. Isso fica muito claro numa citação dela na página 112 que eu vou ler para vocês. Da metodologia que construí para proceder às análises, já que em análise de discurso a metodologia não está dada, tampouco segue um modelo fechado, mas é estabelecida conforme o corpus discursivo e as noções teóricas que serão mobilizadas para cada trabalho. Então, aqui nessa frase fica muito claro que o analista, o pesquisador, é que vai construindo a metodologia a partir desse corpus discursivo, a partir dessa materialidade que ele tem. E ele vai construindo procedimentos próprios para dar conta desta análise, certo? E em relação à congruência teórica, eu achei muito interessante que a Grigoletto ela inicia a tese falando de ciência, porque ela está falando sobre discurso da divulgação científica. E quando ela vem falar de ciência, ela faz todo um resgate da trajetória histórica do conhecimento científico, iniciando
falando sobre o positivismo, sobre o empirismo e este preconceito, digamos assim, que existem com as ciências sociais, né? E ela traz alguns filósofos que, inclusive, não reconhecem as ciências sociais como ciência, né? E nesse ponto é muito interessante que no final desse capítulo ela traz a ideia de que a ciência é uma prática social que não pode estar dissociada nem do sujeito e nem da ideologia que o constitui, e que esta é a concepção de ciência que ela pretende adotar no presente trabalho. Então, nós percebemos que há uma congruência teórica a partir do momento que ela se assume como uma pesquisadora que é sim política, que trabalha com a ciência a partir de uma prática social e que utiliza então a análise do discurso, que também está vinculada, está dentro, né, desse viés de ciência. Então, acho que há congruência teórica nesse sentido. Ponto, né, que trata sobre a metodologia escolhida, a autora não realizou uma revisão da literatura atual sobre a metodologia, né, mas a gente pode ver outro ponto destacado pela professora Denise Gastaldo, que são as particularidades da aplicação dessa metodologia escolhida, né. Então, no caso, a análise do discurso, ela não tem uma forma pronta de aplicação de metodologia, né. Então, esta vai se construindo a cada análise. Então, nesse capítulo teórico, a autora descreve os conceitos e as noções que ela utiliza para dar sustentação à análise. E entre esses conceitos, né, ela usa a ideologia, o discurso, as formações discursivas, autoria, relações de poder, e ela busca fazer uma aproximação entre o Pechet, o Bakhtin e o Foucault. Ela deixa bem claro desde o início do trabalho que a escolha pela análise do discurso dela é pelos trabalhos de Pechet, mas ela busca fazer uma movimentação com Bakhtin e também com Foucault. Ela justifica fazer essa aproximação com Bakhtin, por exemplo, porque ele foi um dos que contribuiu para a compreensão do estudo da linguagem com a relação do social e a parte do sujeito ideológico, né? E outra questão que ela traz sobre o Bakhtin é que ele estuda o modo como são transmitidos na nossa fala a fala do outro, né? Então, no caso da divulgação científica, é exatamente esse ponto, né? Que é a fala do outro, do discurso outro. O jornalista, ele fala do discurso do outro, né? Então, um dos conceitos que ela mobiliza de Bakhtin. E com relação a Foucault, ela vai buscar, basicamente, são as relações de poder, né? De disputa de poder, e que ela vai colocar aí que é a relação entre o conhecimento científico e o poder da mídia, né? Acerca desse poder e das disputas, né? Que vão se formando ali no contexto da divulgação científica. Então, ela fala lá na página 118, que é justamente isso que a gente já vem comentando durante essa análise, que a análise do discurso, ela não é uma metodologia de simples aplicação, ela não é a aplicação de um modelo, né? Ela é um dispositivo teórico metodológico e que ela é construída a partir do olhar do analista a cada análise. Já no critério 3, então, local e contexto do estudo, trata-se de uma análise realizada a partir de recortes de publicações das revistas Super Interessante e Ciência Hoje. E ambas as revistas estão descritas no capítulo metodológico como corpus discursivo. É a partir desse corpus discursivo que vai suscitar, então, os procedimentos e a análise em si. Então, sobre a posicionalidade da pesquisadora, ela vai deixando algumas pistas, né, durante o texto, sobre como ela se coloca com relação à pesquisa, né? Então, lá no primeiro capítulo, ela vai trazer o conceito de ciência, né? Então, ela faz todo um apanhado histórico sobre esse conceito e ela vai se posicionar sobre o conceito que ela vai desenvolver a pesquisa e as análises, né? Que é o conceito entendido
de ciência como prática social, né, que não é dissociada nem do sujeito, nem do ideológico, né? Então, se afasta daquele conceito que entende a ciência como sendo impessoal, neutra, né, da ciência positivista, né? Então, esse é um posicionamento bem claro que ela deixa no texto dela, né? Então, e como pesquisadora, como ferramenta de pesquisa, né? Então, ela tem uma visão subjetiva de si mesma, né? Então, ela vai colocar lá na página 257 que ela ocupa, né, essa posição de analista de discurso para poder fazer as análises e o estudo como um todo, né? E no texto não há nenhuma outra informação sobre formação, sobre as motivações que levaram ela a desenvolver esse estudo, né? E ou qualificações, competências, né, para se colocar nesse lugar de pesquisadora. Então, agora no quinto critério, participantes ou amostra, nós temos que o nicho da pesquisa, então, é o jornalismo científico. Ele vem tratar a mídia como a mediadora dos sentidos da informação científica, que é materializada no discurso da divulgação científica. E aí entra a questão do jornalista, determinado pelo poder-verdade da mídia e pelo poder-verdade da ciência. E também a autora vai falar depois do leitor e como que ele se relaciona nesse discurso. As revistas que foram utilizadas para o estudo é a Ciência Hoje, é super interessante. São revistas especializadas na divulgação da ciência e elas também foram escolhidas porque publicam mensalmente e porque contribuíram muito para o crescimento do jornalismo científico no Brasil. Por exemplo, uma delas tem 20 anos, né, de publicações, que é a Ciência Hoje, a outra tem 15 anos. Então, o que a autora fez foi buscar na dispersão, nesses recortes, abordando o discurso da divulgação científica em seu conjunto e não em uma área determinada. Então, o sexto ponto, né, para verificação da qualidade da pesquisa é estratégias para coleta e a geração de dados. Então, para esse estudo, a autora ela vem de um universo, né, bem amplo, né, que é o universo discursivo, e ela vai então cada vez mais focando, né, no seu objeto de análise. Então, ela vai para um campo discursivo midiático, então o discurso de divulgação científica em espaço discursivo, e aí a partir disso ela então escolhe dois domínios, né, que é como ela chama as duas revistas, né, então domínio 1, a Super Interessante, domínio 2, a revista Ciência Hoje, e a partir desses dois domínios ela vai fazendo recortes discursivos e a partir desses recortes ela vai agrupando em blocos e dentro desses blocos estão de 4 a 5 sequências discursivas que estão interligadas, que estão relacionadas e que acabam tratando de um mesmo ponto, né, dentro daquilo que ela acabou encontrando durante as análises, né, que a gente vai ver no próximo slide, o que são esses agrupamentos das sequências discursivas. Mais especificamente aí sobre a análise dos dados, né, em si, então ela vai fazendo uma construção dessa análise e ela vai, nos 3 capítulos que ela dedica à análise dos dados, né, então ela vai fazendo esses desmembramentos, né, de acordo com o que a gente viu no slide anterior, né. Então, no capítulo 4, por exemplo, ela parte dessa construção do imaginário da ciência e dos cientistas, e ela aí vai para 2 blocos, né, que estão daí chega com essas sequências discursivas, que é a projeção do jornalista e a projeção dos próprios cientistas a partir, né, dos seus discursos, né. No capítulo 5, então, ela vai discutir o lugar discursivo do jornalista e as suas posições de sujeito, né? Então, ele dentro da incorporação e aderência.
fazendo sempre né, um agrupamento de sequências discursivas, um bloco e um recorte, né, que foi o nome que ela deu para cada sequência ali que ela usou de análise, né? Então, o lugar discursivo do cientista, suas posições de sujeito, e aí a legitimação e identificação. E no capítulo 6 ela se dedicou para analisar o sujeito leitor, né? Então, ela pegou duas instâncias diferentes de leitores das duas revistas, né? Que seria o leitor virtual, que é interpretado, e o efeito leitor, então, a partir da imagem do jornalista e do cientista, e o leitor real, que ela vai, então, ler e analisar as cartas que os leitores mandam para as duas revistas, né, para Super Interessante e para a Ciência Hoje. Então, é possível perceber, assim, pela leitura do trabalho dela, que ela parte dessa perspectiva êmica, né? Então, apesar dela não utilizar esse termo, ela comenta que as análises e a estruturação do trabalho se dá a partir daquilo que surge, né, da leitura, do estudo, daquele corpus discursivo e da sua materialidade discursiva. Sobre o critério 8, em relação ao rigor do estudo ou as estratégias de verificação, o que nós percebemos é que a autora não deixa exatamente claro a sua posicionalidade durante o texto. Ela dá algumas pistas, como já tinha dito no primeiro capítulo, quando ela vem falar de ciência, e deixa claro que ela entende a ciência como uma prática social. Ela dá uma pista do modo que ela se coloca perante o escrito, né, e perante o seu corpus discursivo. Então, todos os conceitos que foram mobilizados e descritos foram assinaladas as referências e elas integraram com coerência o referencial teórico e conceitual da pesquisa. Então, dá para dizer que ela teve essa congruência durante a sua pesquisa. Bom, então, em relação ao critério 9, que é a ética, o trabalho não faz menção, até porque não precisa passar pelo comitê de ética quando se faz estudos sobre revistas que são públicas, ou até mesmo a utilização de alguns trechos da revista, já que eles são têm um caráter público. Então, agora chegando no último quesito, possibilidades e limites do estudo, nós percebemos que os dados são transferíveis à medida que discutem o discurso da ciência como verdade e a divulgação desta verdade pela mídia. Então, a autora propõe um novo conceito na análise de discurso denominado de espaço discursivo intervalar, abrigando em seu interior diferentes ordens de saberes: a ordem da ciência, a ordem da mídia e a ordem do senso comum. E a formação discursiva discutida pela autora foi caracterizada como heterogênea, com fronteiras esburacadas e lacunares, que permitem a instalação de intervalos semânticos das diferentes ordens mencionadas. Então, dentro disso que a Andressa estava falando, então, apesar da autora analisar e discutir essa formação discursiva como sendo heterogênea e com fronteiras bem abertas para discursos que vêm de outros lugares, né? Então a mídia tem esse papel de produzir efeitos de homogeneidade e neutralidade, né? Então, para ela, a mídia é quem vai determinar como e o que da ciência deve ser divulgado, né? Então, para ela, a ciência, ela vem discutindo, né, a ciência como uma instância de poder, né, que produz efeitos de verdade, mas na divulgação científica é a mídia quem vai assumir essa instância de poder, né? É ela quem vai atuar como um mecanismo que administra os sentidos. E por isso essa ideia da homogeneidade, da neutralidade, que é quando a mídia assume, né, esse papel de divulgador da ciência. Então, gente, é isso. Espero que vocês
tenham gostado e entendido, né, sobre o trabalho. E agora, se tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer. Obrigada.